Hoje estamos na primeira edição do Pode Compor, com o nosso primeiro convidado, a Bigar, professora Bigar. É uma grande honra para nós, uma pessoa tão importante para a cultura, a nossa cultura local, poder contar suas histórias, sua formação, um pouco da sua vida tão cheia de música, de cultura. Fala para a gente um pouco sobre as suas experiências, sua formação. Muito obrigada pela sua participação. Eu me sinto honrado quando está sendo entrevistado e digo que já é uma vida longa, não é? Então, lembrar de muita coisa também será esquecida, evidentemente. Mas a música, por exemplo, começando falando sobre a música, eu me lembro quando eu tinha 5 anos, que eu fazia Jardim da Infância, no João dos Santos, e lá havia um hino, tocava um determinado hino lá, e eu cheguei em casa com o hino na cabeça e consegui tirar de ouvido a melodia no piano, eu tinha 5 anos. Então, a minha mãe era pianista, inclusive, assim, em solteira, foi pianista profissional. Ela tocava no cinema. Ela tocava no Tocava cinema. no Como cinema. chamava sua mãe? Águeda. Águeda Tirado? De solteira era Águeda Campos, né? E depois Campos Tirado. Isso aqui em São João, Davi. Aqui em São João. Então tinha um cinema que tinha um. Os cinemas, porque o filme era mudo. E ela. Isso é quando em solteira também. Depois começou o Isso é cinema muito a falar. revolucionário. Pois é. E ela tocava, diz que uma semana ela tocava no lugar chamado Teatro Municipal. Né? E na semana seguinte era no lugar chamado Pavilhão. Sim. Havia, isso não sei, onde é o Glória hoje? Tá. Havia um prédio lá, que era o Pavilhão, e era alternado, uma semana no Teatro Municipal, outra semana no Pavilhão. E até a mamãe dizia que era muito difícil, porque muitos filmes. Imagina. Vinham as partituras com os filmes na hora, à primeira vista. Né? O maestro, então você herdou esse talento, o ouvido e a leitura, sim. Que a sua leitura, e uma coisa que é muito boa. Muito que a mamãe falava, que às vezes o maestro trazia as partituras dos filmes, né, à primeira vista, e falava 2 tons abaixo. Então tinha que tocar à primeira vista, transpondo. Meu Deus. E ela dava conta, né? Incrível. E realmente ela teve uma influência muito grande na minha vida musical. E ela me ensinou alguma coisa assim, antes de eu. Ela não queria ensinar música para gente, mas alguma coisa assim. Só decorada, ela ensinava e fazia alguns arranjos, eu tocava outras coisas de ouvido. Então, desde pequeno, eu já tocava em festas, assim, aniversários, eu tocava. Mesmo antes, criança, eu cheguei a tocar na Rádio São João, um pouquinho mais crescido, né? Mas a mamãe, ela não queria, ela ensinava, ela não gostava de ensinar música para os filhos. Então, ela me colocou, quando eu estava com 9 anos, com a Nils Cavalcante, filha do maestro João Cavalcante, e eu comecei a estudar piano, seriamente, com a Nils Cavalcante. Depois de um tempo, né, eu estava no curso primário. Depois de algum tempo, eu fui para o ginásio. Lá, a Nilce mudou-se para Belo Horizonte. A família toda. A família toda se mudou. E no ginásio eu comecei a cantar no coro. E eles gostavam muito da minha voz. Então, eu me apaixonei pelo coro, então fazia muito solo, etc. Até relaxei bastante com o piano, porque o coro me ocupava, me atraía muito, né? Mas continuava tocando alguma coisa, né? Depois, mais ou menos, quando eu tinha 15 anos, veio uma paixão enorme para o piano. Aí comecei a me dedicar novamente, e sozinho eu fiz um progresso enorme. Tanto que depois eu fui estudar em Belo Horizonte, o científico, no Colégio Santo Antônio, aliás, em Ouro Preto, primeiramente, primeiro ano. E até achei interessante que o padre me chamou um dia lá, falou assim, Bigar, hoje começa um retiro, e tem as músicas do retiro, pegue a chave do armário, deu a chave,
vai ser que vai acompanhar hoje à noite. Eu nunca tinha tocado harmônio na minha vida. Sei. Peguei a chave, fui E à noite acompanhou. acompanhei. Aí eles gostavam tanto que eu fiquei definitivo como organista do colégio. Ah, Havia uma pianista, uma organista, dona Zezinha Cruz, que era uma excelente pianista, ela que tocava. Mas como eu comecei a tocar, ela passou para mim. aposentou. Ela continuou a tocar lá na cidade, ali Ah, em outras na coisas. Matriz, etc. Sei. E ela deixou, então, isso na igreja lá de Senhor Bom Jesus, Matozinhos São Gai Almas, que era a Hum, igreja ao lado do colégio. E eu fiquei organista oficial, harmonista oficial. Aí uhum, desenvolvi muito a leitura, etc. sei. Né? Desenvolvi muito. E segundo científico, eu já fui para Belo Horizonte, que já estava planejado, antes não havia vaga, mas não era para eu ter ido para o Rio Preto, mas aí, de qualquer maneira, aí eu fui para Belo Horizonte e lá cheguei a tocar em público lá no, no colégio, em festa, né? Eu sozinho, eu toquei a valsa no Sete Chopin Ah, público, né? E no ano seguinte eu toquei no principal teatro de Belo Horizonte, era Francisco Nunes, na época, sim. não havia Palácio das Artes. É. E Francisco Nunes, 2.000 lugares, e as comemorações de São Francisco, eu fui convidado e eu toquei Chansões Joyeuses de Ravinat, já para um público de 2.000 Ah, pessoas. Né? Então, mas já com verdadeira paixão por ela, e desenvolvi muito mesmo sozinho uhum. o piano. E doido para voltar para São João após o científico, para ingressar no conservatório. E terminado o científico, eu vim para São João e fiz concurso do conservatório um ano bem adiantado, dando Mercedes, e comecei a estudar aqui. Realmente, estou tocando em Com público, a né, dona evidente, Mercedes estou Lima? dando Mercedes. Mas eu senti que eu estava pouco para o meu conservatório. Aí, como eu já conheci de nome um grande pianista, Vinícius Mancini, de Belo Horizonte, inclusive já tocava até em Viena, né? Tocou o concerto de Mozart em Ré menor, de Mozart com a Filarmônica de Viena. É. Então, eu tive muita vontade de estudar com ele. Ah, Aí eu fui e comecei a estudar com ele, e ele falou assim, sai do conservatório. Não hum, contra o conservatório, porque eu sei. o conservatório Para não bitola muito, né? conflitar também as Bitola muito, técnicas, exatamente. né? Você ter Aí mais de um comecei a estudar professor. com o Vinícius Mancini e continuei assim, desenvolvendo bastante mesmo no Sei. piano, né? E depois disso, aí, ainda na adolescência, né? Antes, eu comecei a compor também, Hum, a composição, muitas realmente, através dos grandes compositores, eu olhava, estudava, então, meus grandes mestres são os grandes compositores. Comecei na adolescência a compor alguma coisa já, depois fui desenvolvendo, e ainda bastante novo, já tinha algumas obras já. várias obras compostas, né? E isso é minha vida musical. Ah, E aí eu continuei a vida inteira, depois, profissionalmente, eu fiz concurso para professor de português e inglês você foi no fazer Colégio Estadual, que letras. eu fiz letras, exatamente. Aham. Eu fui para a faculdade, fiz letras, que eu sempre gostei muito Foi, foi de onde? letras também, É, aqui em Dom Bosco. aqui no Brasil. E justamente porque eu conjugava com o conservatório. Né? Sim, entendi. Você fazia letras, É, e comecei a. fez o concurso e foi ser professor de letras. Exatamente. Porque não tinha concurso Mas para conservatório também, né, Abigail? não. Mas até Teve há muito pouco tempo, né? o concurso até para português e inglês era dificílimo. É, Dificílimo. Porque era realmente a prova escrita do oral, né? E era sorteado. Era difícil mesmo, era a gente fazer concurso para titular da cadeira de português, titular da cadeira de inglês. sim. E depois, passados alguns anos, eles facilitaram as coisas e o pessoal foi nomeado assim, à toa, sem concurso, sem nada. Uma Entendi. nada que eu Mas fiz na era época, tremendamente difícil. a gente conversando antes, eu estava lembrando do episódio que
eu tocando com a Elizabeth Mendonça e com a Maria Amélia, uma música do William Byrd, Ah, que era um inglês arcaico. E a Beth queria saber como que era a tradução da música e ninguém conseguia. Porque esse inglês está esquisito, como que é? Vai navegar. Aí hum, você que traduziu para a gente, para saber o sentido, porque tinha palavras que ninguém conseguia, os professores de inglês aqui, né? Mas você com um estudo mais profundo, né, Abigail? é, Muito interessado exato, pelas línguas, né? Pela exato. música no geral, né? E a parte da direção do Pois é, conservatório? antes de chegar lá, Ah, eu procurei, então, conciliar tanto o estudo de letras e línguas, né, com a com a música. música. Eu sempre continuei tocando, etc., com o professor Mancini, né, em Belo Uhum. Horizonte, e continuei tocando e lecionando. E era professor titular de inglês e de português na Escola Estadual Oswaldo Lustosa. Sim. Mas era muito difícil, Salomé. É? O pessoal fazia, eu, graças a Deus, fiz exames com uma brilhância de português, de inglês. A maioria dos professores era reprovado. Tão difícil o exame. É. Depois, uns anos passaram, né? Ah. Facilitaram as coisas. Porque já que não tinha ninguém, É, eles não conseguiram manter, infelizmente, um nível. mas era terrível, É? terrível mesmo, muito difícil. Tinha uma professora de português que estava fazendo pela quinta vez quando eu fiz. Sim. E, mas, como eu estou dizendo, era muito difícil, depois facilitava, mas eu sempre mantive também a prática Da da música. música, né? Já Uhum. compondo, tocando, então falei toquei em Belo Horizonte, e continuei com o professor Mancini, aí me fez sair do conservatório, também estudei com a Dona Ismênia Panzera, né, que é a medalha de ouro da Escola Nacional de Música, muito, paralelamente com o professor Uhum. Mancini. Né? Muito bem, e justamente como eu era professor titular do Colégio Estadual e a formação musical, Ah, sim. o governo Te me nomeou nomeou. diretor do conservatório. Ah, sim. Aí investiguei mais ainda a música, né? Foram muitos anos, né? Muitos anos. Eu entrei em 77 e saí em 91. Você foi diretor quase que a época inteira que eu estudei no Foi, conservatório. foi. É verdade, em setenta e E o sete conservatório, eu já estudava no conservatório, em 91 já tinha saído. Então, quer dizer, toda a minha meu é, estudo eu lembro né, de claro, você como diretor, um depoimento, né, e sempre uma escola muito organizada, produziu muita coisa, né, trouxe professores de fora, exatamente. a Camerata, Com a Fundação da Camerata, não é? exatamente. A Fundação da Coral, Camerata, com o Normando, depois veio o isso, Osman, não é exatamente. isso? A Elísima, professores que vinham de fora, mas fora os daqui, né? O Nilson, o Rocha, enfim, conseguia reunir muitas pessoas que produziam um trabalho muito bom, estou falando porque E havia alunos tive muito brilhantes oportunidade. no conservatório, como Salomé É, Viegas, Maria Amélia Viegas, né? obrigada, Alunas que nos obrigada. traziam muito orgulho. Mas era um ambiente fértil, então, assim, uma equipe, no geral, não tinha. Eu me lembro que a gente era muito bem acolhido, muito incentivado, né, naquele espaço enquanto você. Né? Não digo que hoje não seja, também, cresceu de uma outra forma, É, é outro momento, mas eu acho que teve esse seu mérito da organização, porque a gente, quando está na direção, eu tive a é, oportunidade de estar na é, vice-direção, é muito difícil mesmo, muito difícil, né, Bigar? e lembrar que nós levamos óperas também, né? Foi produção de óperas com. Primeiramente foi o Rigoletto, né? Só Eu lembro que cantores eu toquei com o conservatórios, menino tocando. e a Foi Camerata, né? Também tocando, Camerata exatamente. e trouxeram os músicos, os cantores Os eram do cantores Rio, do Municipal do Rio. no Teatro Municipal. Levamos a Traviata, no ano seguinte levamos. Foi. Não, primeiramente foi Rigoletto e a Rigoletto, Traviata, não no ano foi? seguinte, Exato. Traviata. Depois teve.
Muita E produção. Eu lembro assim, a encerrando gente a minha fazia. direção, Ah, nós levamos aquela Bastien, muito Bastien de Mozart, sim, só com o pessoal do conservatório, né? sim. Cantores, Bastian, etc. Bastien, Bastien, muito Bastien, de né? Mozart. De Mozart. Foi como fechar a minha direção, foi o último Sim, ano, né? um trabalho muito Então a gente importante mesmo. procurava, assim, naquela ocasião a Camerata viajou muito para várias Sim, cidades, né? verdade. Tanto fora. É, Não sei se você chegou. cheguei a fazer algumas viagens Foi muito importante para a formação, porque eu lembro que tinha uma flexibilidade, então tinha orquestra, tinha quando o Normando começou, já tinha uma pequena camerata, depois o Osman foi aumentando, aí tinha o coral também. O Normando começou com a É, o Camerata. Normando que começou. Ele É. começou e logo, meses depois, nós nos apresentamos em Vitória do Espírito Santo. Sim, essa Né? viagem eu não fui, porque É, eu era muito jovem, eu acho que a minha mãe eu não também. deixou. A Lizinha Fisch foi como Spala, Como né? eles falam. Ela É. estava com 12 Você anos. imagina? Então, porque era muito familiar, por um lado, né? Porque não tinha muitas pessoas, mas você se sentia muito prestigiado ali, e um incentivava o outro. Tanto é que, na minha turma, a gente criou um grupo e vários depois foram músicos, né? Toninho, a Exatamente. Liginha, Enivaldo, vários, Marílio, hoje Não lembro ainda é se o professor. Neizinho também era. O Ney também tocou, ele não era do nosso grupo, porque o Ney é um pouco mais novo, né? É, Depois veio uma segunda leva, né, do Robson, Ney, o pessoal passou todo nessa isso época, né? mesmo. Não tem tido, eu tenho admiração por várias pessoas, né? Mas entre elas, o Robson. Considero um Sim, talento fora do comum. verdade. Hoje lá na E Filarmônica. não tem mais notícia dele há muito Ele tempo. está na Filarmônica de Belo Horizonte. A gente ainda mantém contato, faz alguns Parece que ele trabalhos. esteve no exterior também, não esteve? Sim, ele foi para a Alemanha uma época, acho que nos Estados Unidos um pouco também, Ele se casou, né? com uma violinista. E ela também não é brasileira, Cadelinha. não. Não, ela é polonesa. Eu acho que É, o casamento foi na Polônia, se não me engano. não sei. Eu pedi para fazer uma tradução da certidão de batismo dele. Aí, tá vendo? Então, você sempre solicitado para outras É, coisas também, né, amiga? Então, aí tem essa parte da igreja, né? exatamente, a tradução do latim para Então, inglês. porque a questão do latim, quantas línguas assim, Eu estudei? que você estudou e que você acha que você domina e Não, que tem nunca um estudei, né? conhecimento bom? Português, francês, inglês, latim, espanhol e alemão, Hum, né? É Estudei. é uma formação que pouca gente hoje Aliás, eu tem fiz letras acesso. germânicas na Ah, faculdade, né? E as principais lá eram justamente em português, em inglês e alemão. entendi. Na prova final de alemão, eu tive que fazer uma redação em alemão. E das suas obras, você se inspira em poemas também? Você junta a letra. Eu conheço um pouco da sua obra, mas pouco, né? Né? Alguma coisa que eu já toquei, mas você faz também a música para ser cantada, você gosta da letra, Gosto, gosto. é, né? É. Você tem. Até que geralmente as músicas cantadas às vezes são minhas também, mas também Ah, fiz Camões, né? hum, 7 anos de Pastor, sei. tem soneto, fiz, né? Também Alves de Azevedo, Meu Sonho, até naquela homenagem que a faculdade fez a mim, em 2016, foi estreado esse Meu Sonho, e eu que acompanhei até, com o poema de Alves de Azevedo. Ah, sim. E você é poeta também, então, você escreve suas letras. Sim, Ah, já, tá. Tá já vendo? Precisa ser mais tocado, né, amiga? foi publicado um pequeno livro, um opúsculo de poemas meus, já foi publicado. Ah, sim. Porque com essa afinidade com a leitura e com as letras, Desde né? criança eu gostei também Também, de né? escrever. Sempre gostei. A sua rotina, na sua formação, você sempre leu muito, ouviu muita Isso, música, né? Tem toda essa. Em falar em piano, como eu de quando diretor,
Eu acompanhei muito no conservatório, faltava Ah, sim, acompanhador, lembra? verdade. Acompanhei muito. E quando eu me aposentei, a coordenadora da área de piano, que era a professora Lígia Assis, por sinal, uma notava pianista, ela fez questão que eu continuasse no conservatório, fiquei como acompanhador. Foi, Eu fiquei verdade. alguns anos lá, como É. pianista acompanhador. Eu me lembro. Se eu tô... A gente fez algumas coisas com o Tarcísio também, vocês fizeram alguns Ah, trabalhos, muita Tarcísio, coisa, tocando juntos, né? muito, Mas, exatamente. Bigar, então, eu gostaria muito de ficar mais tempo, essa conversa foi muito prazerosa, muito interessante, e espero que a gente tenha outras oportunidades. É, Mas, como o nosso tempo é limitado, a gente encerra aqui. Você quer falar alguma coisa? eu tive uma satisfação enorme em ser entrevistado por você. Eu poderia ficar aqui dias falando com você. Recíproco, Não viu? horas, mas Muito dias. obrigada, muito obrigada. Vamos fazer acontecer algumas outras oportunidades, Isso. né? Obrigada.